Ricardo Gimenez, um assunto que a gente vai colocar aqui novo aqui no Bloco Calçadão é sobre os times de Ribeirão Preto de futebol, que é o Comercial e Botafogo. Muito legal. Vamos tentar abordar esse assunto. Você tem uma preferência? Ó, aqui em Ribeirão Preto eu sou comercialino. Comercialino? O Comercial não é o meu primeiro time. Meu primeiro time é o São Paulo. Certo. Que desde a minha idade de criança já tinha esse negócio, né, de o pai fazer o filho gostar do time da capital, o time maior. Hoje em dia os meninos estão gostando de time do exterior, né? Do exterior. Mas aqui em Ribeirão Preto sou comercialino. Nós vamos conversar sobre futebol, mas não vamos analisar jogo, vai? Não, a gente nem sabe fazer isso, né? Eu não assisto um jogo de futebol já faz muito tempo. Eu acho que a ideia do blog é assim, Paulinho, é a gente discutir, obviamente dar as informações, como é que tá o Comercial. O Botafogo tá na Série A1, na primeira divisão do Paulista, tá disputando agora. O Comercial tá na Série A3. Os dois começaram um pouco tropeçando, mas parece que a tendência é o Botafogo melhorar o seu futebol, com o objetivo de se manter na Série A1 do Paulista. E o Comercial ia jogar ontem no sábado, por conta da chuva, transferiu o jogo agora à tarde para o domingo, e o Comercial precisa da vitória, o jogo na Joia, né, no Palma Travasso. E o objetivo do Comercial, obviamente, é subir de divisão, da 3 para 2 no ano que vem. Então a gente vai dar os resultados, falar como é que tá os times, mas a gente vai tratar aqui sobre futebol, uma questão um pouco mais trazendo para aquilo que o blog faz, né? Discutir assim, qual é a importância dos times de futebol local, a relação com a população de Ribeirão Preto, as paixões, né? Os grandes jogadores, as grandes histórias, os né? Campos de futebol. Os campos de futebol antigos, né? Tanto lá na Vila de Virgínia do Comercial, quanto da Vila Tibério do Botafogo. Então, assim, aquilo que o blog Calçadão sabe um pouquinho fazer, né? E conversar um pouco também sobre assim, a tendência que tem em Ribeirão Preto de revelar grandes talentos nessa área, né? Com certeza. Fala alguns nomes aí. Olha, eu vou contar para você a primeira relação que eu tive com os dois times. Eu sou natural de Franca, então eu cheguei aqui em Ribeirão Preto no final dos anos 70, eu tinha então teu negócio é vôlei, basquete. É basquete. Não, Franca é basquete. Mas o seu também? Não, eu não. Eu até joguei legal basquete, mas meu negócio é futebol mesmo. Futebol. Aí eu cheguei aqui no final dos anos, meu pai veio transferido para cá para trabalhar, no final dos anos 70 eu tinha uns 4 anos, então eu não tinha relação com nada. No começo dos anos 80, meu pai botafoguense, porque toda a família é São Paulina, tios, primos, avós e tal. Meu pai achou o uniforme do Botafogo parecido com o do São Paulo, virou botafoguense logo que chegou aqui. E começou a me levar pro estádio. Acho que na tentativa de me transformar em botafoguense. E eu tive o prazer... Pra jogar? Não, como torcedor. Acho que ele não confiava muito em mim como jogador. Ele falou assim, não, vou te levar como torcedor mesmo, tá bom. Aí eu tive o prazer, Paulo Norte, de acompanhar aquele time do Raí. Do Raí, do Tadei, do Peu, que era um time que fez muito sucesso, né, entre 86 e 87. O Raí até foi convocado para a seleção brasileira jogando pelo Botafogo naquela época. Fez um gol de calcanhar no Corinthians, no Santa Cruz, eu estava lá no jogo. Só que o meu pai não conseguiu me transformar em botafoguense por conta do seguinte. Em 85, então essa foi a primeira relação com o Botafogo, no estádio. Vendo o jogo e vendo lá um time legal do Botafogo, né? Mas em 85, ouvindo um jogo pelo rádio do São Paulo e Comercial no Morumbi, e o Comercial fez 5-4 no São Paulo dentro do Morumbi. Eu tava ouvindo o rádio junto com meu pai, torcendo pro São Paulo. Esse time aí é muito melhor que o time do meu pai, que era o bom. Então, eu falei, que time que é esse da cidade, cara? O Comercial que vai lá no Morumbi, o time do São Paulo era Silas, Pita, Careca, Miller. Esse time vai lá, mete 5, esse time é maravilhoso. Aí comecei a me interessar pelo Comercial. Logo em seguida, um ponto esquerda do Comercial, o Rômulo, que era muito bom jogador, foi contratado pelo São Paulo e foi campeão brasileiro pelo São Paulo 86. E aí falei, pô, aí eu sou comercialino, pô, tem um cara do Comercial no São Paulo, foi antes do Raí pra lá. Eu achei antes interessante, do Raí pra lá foi o Rômulo. Achei interessante que seu pai não conseguiu te transformar num torcedor do Botafogo. Mas ele nunca tentou te transformar num jogador? Nunca tentou, e aí vou contar uma coisa aqui pra você, um furo. Novidade, eu passei numa peneira do Comercial. 1988, eu e um primo meu, Samuel. Mas como torcedor ou jogador? Jogador. O Samuel, meu primo, deve estar vendo, mora lá no Simeone. Fomos nós dois, passamos na peneira. 88, o Comercial ainda tinha um clube social que ficava ao lado ali do Palma Travasso. Era um clube maravilhoso, vendeu há alguns anos atrás, né? Infelizmente, né? E aí foi naquele clube, ele tinha uns campos de futebol, fizemos a peneira o sábado inteiro, passamos. O meu primo continuou jogando mais um ano lá, ele jogava muito bem. E eu, como os treinos eram à tarde... Foi estudar. Os treinos eram à tarde, durante a semana, e eu estudava à tarde. Aí eu pedi pro meu pai,
muda eu de turno aí, faz eu estudar de manhã que eu quero jogar no comercial. Eu falei, não. Vai continuar estudando à tarde. Então meu pai interrompeu minha carreira e no comercial, infelizmente. Mas eu vesti a camisa do comercial, fiz a peneira e pra mim é um orgulho, assim. Ele, como botafoguense, ele deveria ter investido em você como comercialino, como jogador no comercial, porque ele teria vantagem no Botafogo, tá, não é? Tá certo, você tá zoando comigo, mas eu passei na peneira do comercial. Você era bom jogador de bola, né, Paulinho? Vixe, jogava pra caramba. Jogava de manhã, de tarde e de noite. É isso aí. Mas você não tem muita relação com futebol, né? Você não torce pra nenhuma das equipes aqui, né? Ah, não, eu não conheço, não acompanho. Sinceramente não acompanho. Antigamente eu gostava um pouco mais, o pessoal discutia um pouco mais de futebol, eu assistia, mas agora faz muito tempo que eu não acompanho. Mas assim, você acha importante essa discussão? Por exemplo, hoje em dia, a gente vê muito jovem, muita criança, muito adolescente usando, por exemplo, a camisa do Barcelona, usando a camisa do Real Madrid, né? Às vezes usando a do Corinthians, a do Palmeiras. Quando a gente vê uma criança, um jovem usando uma camisa do comercial ou usando uma camisa do Botafogo, é interessante nos dias de hoje, né? Claro. Fazer essa relação assim, como que os times aqui, que você pode ir no campo... Eu, por exemplo, eu frequentei muito o campo do comercial entre 2007 e 2009, foi quando eu morei no Jardim das Pedras. E aí eu ia a pé pro estádio, eu assistia muito jogo durante a semana ali. Foi uma época até boa do comercial. O comercial montou times razoáveis naquele momento. Você acha que ainda sobrevive essa relação da população local com os times? Como é que você vê isso? Eu acho que tá fraco, né? Tá fraco, assim, a questão de discutir futebol, essas questões mais de lazer, tá um pouco fora de moda ultimamente. Sim. A impressão que eu tenho. Eu acho que sinto até um pouco de falta disso. As pessoas começaram a discutir um pouco mais coisas mais sérias, questão de política, de uma forma muito pesada, né? Exatamente. Então acho que tem que resgatar. Agora há pouco a gente falou sobre a questão da juventude, Sim. que tem juventude nem estuda, nem trabalha, e agora também a juventude nem pratica um esporte, não procura uma questão dessa de lazer. A gente também falou sobre Ribeirão Preto ser um transformador de jovens aí, em grandes jogadores para o mundo, né? Quantos talentos deve ter aí na periferia, Ricardo, que está ali parado, com a cabeça baixa, que poderia estar desenvolvendo um esporte, né? Tendo no esporte uma oportunidade, né? Tentando ter uma oportunidade no esporte. Exatamente, muito. Então eu acho que assim, nós vamos conversar bastante sobre essa questão de esporte, nessa perspectiva. A partir de agora, né, Ricardo? Sim. Trazer um pouco de dados, mas também trazer um pouco de como é que a gente poderia transformar ou podia ajudar na sociedade através dessa questão de esporte. E contar um pouco de história, por exemplo, essa história pessoal de assistir os jogos do Botafogo, relação com meu pai, dos times da cidade, a peneira no comercial. Tem várias histórias envolvendo jogadores de futebol aqui, né? Os jogadores que foram revelados pelo comercial. Por exemplo, eu como São Paulino gostava muito do Miller no final dos anos 80. Achava o Miller um jogador muito legal. E o estilo de jogo dele. E no comercial tinha um jogador que jogava parecido. Não jogava parecido assim, não era tão bom quanto o Miller, mas ele tinha um jeito de jogar, estilo. O cabelo era o estilo, que era o Glauco. Dos irmãos Glauco e Glaucio, jogaram no comercial no final dos anos 80. E aí, assim, foi na época que eu estava fazendo a peneira. Então, quando eu estava fazendo a peneira, eu encontrei com o Glauco lá no clube. E pude... Naquela época não tinha foto, que a gente não tinha celular, né? Então, os registros de imagem e vídeo fica só na cabeça. Hoje em dia, essa galera mais nova, ela tem esse privilégio, né? De com isso aqui, você filma todo mundo e tira foto, né? Então, é muito mais visual hoje, né? Na nossa época, na imagem. Então, e o Glauco foi um dos caras que confirmou. Agora eu sou comercialino mesmo e beleza. Legal. Então a gente vai trazer a história dos clubes, os estádios antigos. Ainda tem um estádio na Vila Tibério do Botafogo ali, né? Com a arquibancada daquela época. Contar um pouco das histórias. Contar a história, por exemplo, do comercial, que a gente já escreveu um artigo no blog Calçadão a respeito do último gol do Garrincha, que foi marcado na joia, no Palma Travasso. Então, assim, a gente vai trazer essas histórias e tentar conversar com você, trazer aqui os representantes das torcidas antifascistas, do comercial e do Botafogo, fazer um papo no Calçadão com eles, ou seja, trazer essa questão do esporte e do futebol para dentro do blog, para conversar com as pessoas. Beleza.